É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar da palavra de Deus, falar sobre o reino, falar das coisas que importam. Vocês tiraram um tempo aí no sábado, sábado à noite, podia estar assistindo um Netflix, podia estar em casa, deitado, depois de trabalhar a semana inteira, né? Cuidar de filho, ir para o trabalho, limpar a casa, tirar o sábado aí para descansar um pouco e curtir. Estar aqui na casa do Senhor é um privilégio. Estar aqui na casa do Senhor ouvindo a palavra de Deus é o melhor descanso que a gente poderia ter. E é um prazer estar aqui vendo essa reforma. Da outra vez eu fui no outro templo, ver aqui com ar-condicionado, tão chique, entendeu? A câmera aqui. Eu tô muito chique essa igreja. Eu tô muito feliz de estar aqui. É um prazer ver esse crescimento, Everton. Obrigada pelo convite, Mirlene. Vocês são bênção. E eu espero e oro para que essa igreja cresça, para que frutifique, que vocês sejam bênção aqui. Que vocês preguem a palavra, que não desanimem, gente. É muito bom ouvir a palavra de Deus e melhor ainda é pregar a palavra de Deus, ser usado pelo Senhor. Hoje a gente vai falar de beleza, né? E é um tema que eu acho muito interessante. A gente falou no Diário de Eva esses dias sobre beleza. Eu e a Paola, a gente fez 2 programas sobre beleza. E pra gente estudar junto falando disso é muito interessante, né? Porque uma conhece muito a outra e a gente vai falando assim, amiga, lembra aquele dia? Aquele dia que eu tava cismada que eu tinha que fazer um botox. Cismei, que eu tô com linha de expressão aqui. Aí passa um tempo, eu tenho uma semana que eu falo assim, não, essa semana eu vou ser irreconhecível. Vou pra academia todos os dias, que eu vou entrar no shape, como diz a galera. Vou entrar no shape. E aí, a gente conversando biblicamente sobre isso, para preparar o programa, tudo, a gente falou assim, nossa, às vezes a gente deixa o nosso coração ser levado por motivações pecaminosas. Não que buscar saúde, ou fazer algum procedimento, ou passar maquiagem, ou se vestir bem, ou comprar uma roupa mais estilosa, seja pecado. Não é. Senão tava todo mundo aqui vestido de preto só ou uma cor só, monocromático. Se fosse assim, a gente não ia escolher uma roupa na Renner mais bonitinha. Ou a gente não ia vir para o culto, passar um perfuminho, arrumar o cabelo. Beleza importa, né? Harmonia estética importa. Mas ela não pode ser, né, o centro da nossa vida. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Antes da gente começar a meditar, quem que imagina aí, um padrão de beleza. Você fala assim, nossa, se eu tivesse que denominar a pessoa mais linda do mundo, qual que seria? Que mulher que seria a mulher mais linda aqui, ó? Se eu pudesse ter a beleza dela, eu teria. Imagina aí. Imagina aí, todo mundo tem um padrão aí, alguém que acha bonito, que você olha na TV e fala assim, nossa, essa mulher deve ser a mulher mais feliz do mundo, de tão bonita que ela é. E no final a gente refaz essa pergunta na nossa cabeça. Eu trouxe alguns textos bíblicos e eu não quero que seja cansativo para vocês, tá? Não quero que eu fique lendo aqui e vocês fiquem, eu já li esse texto, que cansado. Sábado à noite, leio isso logo. Eu quero que vocês imaginem, né? Vamos aqui virar criança. Vamos imaginar o texto bíblico acontecendo, as pessoas se movendo. E eu quero começar com 2 exemplos bíblicos. Temos 2 mulheres aqui para falar de beleza. Temos Raquel, temos Abigail. Ambas, não sei se fui eu. Ambas nas escrituras são retratadas como formosas, como belas, mulheres lindas. E por que que a Bíblia se preocupa em falar que essas mulheres eram bonitas? Obrigada. Por que que a Bíblia se preocupa em falar que as pessoas são belas, bonitas, esteticamente harmônicas, né? A gente vai ler no texto. Lá em Gênesis 31, deixa eu ver
Gênesis 31, a gente vai ver a história de Raquel. Raquel, e aí depois a gente vai ler um pouquinho da história de Abigail. Gênesis do versículo 31, do versículo 19 ao 35. Vai falar assim: Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou rumo aos montes de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Reuniu seus parentes e saiu no encalço de Jacó por 7 dias de viagem e o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: Cuidado, não fale a Jacó bem nem mal. Labão alcançou Jacó e este havia armado a sua tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com os seus parentes nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó: Que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo e me enganou? E não me disse nada. Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, tamborins e com harpa. E por que não permitiu que eu beijasse os meus netos e as minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos o poder de lhe fazer mal. Mas ontem à noite, o Deus do pai de vocês me falou e disse: Cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. E agora que você partiu de vez, pois está com saudades da casa do seu pai, por que roubou os meus deuses? Lembrando que lá no começo a gente leu que quem roubou foi Raquel, né? Jacó respondeu: Porque tive medo. Pensei assim: para que não aconteça o que me torne a força suas filhas, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Na presença dos nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor, e se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó e na tenda de Lia, e na tenda das 2 servas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pegado os ídolos do lar. Depois de colocados na sela de um camelo, estava sentada sobre eles, e Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse a seu pai: Não fique zangado, meu senhor, por eu não poder me levantar na tua presença, pois estou no período menstrual. Ele procurou, mas não achou os ídolos do lar. A gente vê aqui um padrão em Raquel, né? Ela roubou os ídolos do pai dela, porque Jacó tinha falado que ia fugir com ela, com a família, para a terra que Deus tinha prometido, porque Labão já não estava deixando mais eles saírem de lá. E aí Raquel toma os ídolos do pai dela para ter uma certa segurança, né? Não era suficiente o Deus do marido dela, não era suficiente o Deus de Isaac, não era suficiente o Deus de Jacó. Então, para nossa proteção, acho que eu vou recorrer aos deuses do meu pai. E além de tomar os deuses do pai dela, ela mente. Ela senta em cima dos ídolos e fala: Pai, eu tô menstruada. Naquela época, você não podia tocar em alguém que estava no período menstrual porque era considerado impuro. Então você ficaria 7 dias impuro se você tocasse numa mulher que estava com fluxo de sangue. E aí ela fala: Tô no período menstrual, não posso me levantar para cumprimentar o Senhor, infelizmente. Labão sai, não acha os ídolos, e nem Jacó, nem ele descobre isso. Bom, lá em Gênesis ainda, alguns capítulos anteriores, Raquel é descrita como uma mulher bonita. Lá em Gênesis 29, fala assim: Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante.
Jacó amava Raquel e disse: 7 anos servirei a tua filha, por tua filha mais moça, a Raquel. E aí, eu não vou ler o resto da história, depois vocês podem recorrer lá a Gênesis, creio que vocês já leram essa história, já viram essa história de alguma forma, mas existe um pé de guerra entre Lia e Raquel, né? Lia era uma mulher de olhos caídos, né? A Bíblia relata que ela não tinha uma beleza exuberante como a de Raquel, e elas entram em pé de guerra em casa, quando Jacó finalmente consegue casar com Raquel. E aí as duas começam a competir para ver quem tinha filhos, né? Lia não era bonita, mas ela dava filhos, ela era frutífera. E Raquel era estéril. E aí era um pé de guerra. As duas tentavam competir. Então Raquel deu a serva dela para Jacó ter filho. E aí até os nomes dos filhos eram concernentes a essa competição que elas tinham. Uma tinha inveja da outra. Raquel tinha inveja porque Lia tinha filho. E Lia tinha inveja de Raquel porque ela era mais amada por Jacó. Por que eu estou falando dessa história, né? Porque a gente tem aqui uma mulher com exemplo de beleza. Jacó olhou ela a primeira vez e se apaixonou pela beleza de Raquel. Só que ao longo da história a gente vai vendo o perfil que ela tem. A gente já tem aqui esboçado na nossa mente. Raquel tinha um perfil de competição, de inveja. Ela, não tô falando que ela era um demônio, tá, gente? Mas esse era isso foi descrito nas escrituras de como aconteceu na vida dela. Ela era idólatra, ela mentia, ela enganou o próprio marido, o próprio pai. Ela tentou dar o jeito dela. E esse era um padrão, né? Agora a gente vai lá para 2 Samuel. 1 Samuel tem uma história diferente. É uma mulher bonita também, fisicamente. Abigail. 1 Samuel 25, do 2 ao 44. Eu creio que vai ser muito cansativo se eu ler toda a história para vocês, porque daqui a pouco eu vou levantar a cabeça e vocês vão estar dormindo. Então eu vou contar essa história de uma maneira um pouquinho mais, né, interpretativa. Eu não vou ler 100%. O comecinho fala assim: havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal. E aí que chega onde queremos, né? O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. O que acontece com esse homem? Nabal era ruim, Nabal era um homem mau, ele era um homem que não se importava com ninguém. E ao longo dessa história a gente vai vendo esse perfil nele. Davi, na época, estava com os servos dele e ele estava fugindo, estava numa encrenca com Saul, que era o antigo rei. E aí ele fez um pedido para Nabal, né, os servos dele. A gente pode participar, né, do seu momento de celebração na sua casa? Era basicamente isso. Porque ele tinha feito favores, né, para os servos de Nabal. E Nabal não quis saber. Ele falou assim: quem ele acha que ele é? Quem é esse cara? E ele era o prometido rei de Israel, né? E Nabal falou assim: quem é esse cara? Davi fica irado, porque ele já tinha feito bem aos servos desse homem. E aí Davi fala assim: vou matar todos do sexo masculino que é servo desse homem. Vou matar todo mundo. Vamos lá que a gente vai chegar chegando. Só que ele não contava com um detalhe. Abigail era a esposa inteligente, a esposa sábia desse homem. E Abigail, que ficou sabendo que Davi ia fazer esse massacre lá, o que ela faz? Ela age com sabedoria. E aí, lá no versículo 18, vai começar a narrar como que Abigail fez para reverter essa situação. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas
e 200 pastas de figos e pôs tudo sobre os jumentos. Então ela disse aos seus servos: vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta no monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou bem com mal. Que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita-me que essa sua serva fale e escute as palavras de tua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, Nabal, porque é esse o significado de seu nome. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus que o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as suas mãos. Porque os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal. Este é o presente que a sua serva trouxe ao meu senhor, que ele seja dado aos rapazes que o seguem e ao meu senhor. Perdoe a transgressão dessa serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu senhor. Ela abençoa Davi nesse momento. E ela fala assim: que todo aquele que te perseguir seja amaldiçoado pelo Senhor. Não suje as suas mãos com sangue. O Senhor vai fazer justiça por você. Quando Davi escuta isso, o perfil submisso de Abigail, ele responde assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência, bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado Nabal até o amanhecer, sem sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail que lhe havia trazido e disse: volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. Nabal morreu depois desse episódio e Davi tomou Abigail como esposa. Agora, eu quero que você pense aí comigo, mulheres, homens também presentes, no perfil dessas duas mulheres. A gente tem Raquel e temos Abigail também. E o que isso tem a ver com beleza, né? A gente tem perfil de duas mulheres. Duas mulheres na Bíblia que são narradas como mulheres bonitas, formosas. Nas traduções vocês vão encontrar uma mulher de belo semblante, bela estatura. Qual que é a diferença entre as duas? Uma teme ao Senhor e a outra não teme. Uma demonstra um coração idólatra e a outra demonstra um perfil submisso. Agora, na sua mente, quem é a mais bonita, de fato? O que é a beleza nesse sentido? Beleza não é só uma questão externa. Beleza vai além disso. A beleza é interior também. E de nada adianta você ser bonita por fora, como Raquel, e ser uma mulher que não é bonita por dentro. O perfil de beleza bíblico, e a gente vai vendo nas escrituras, é uma mulher submissa, é uma mulher que teme ao Senhor, é uma mulher que tem um coração manso, é uma mulher humilde e que a alegria do Senhor manifesta a beleza exterior dela. O que a gente não pode pensar biblicamente é que existem dois extremos.
A Bíblia fala que eu tenho que ser feia, ou a Bíblia fala que eu não tenho que me cuidar do exterior, porque eu tenho que cuidar só do interior, eu tenho que cuidar do exterior para parecer mais do que eu sou. Não tem espaço para esses extremos nas Escrituras. A gente tem um perfil de equilíbrio na Bíblia. A gente precisa cuidar do nosso exterior. Só que a gente não pode deixar que isso seja mais importante do que cuidar do nosso interior. Eu não posso deixar que o tempo que eu passo na frente do espelho seja maior do que o tempo que eu passo de frente desse espelho aqui. De frente com as Escrituras. Eu tenho que me preocupar mais em saber se isso aqui está sendo condizente com a minha vida, se eu estou sendo condizente com isso aqui, do que se eu me pareço com a blogueira que eu sigo no Instagram. Se as pessoas, quando eu passo na rua, olham para minha beleza e acham que eu sou incrível. Pode ser que um dia eu apareça na igreja sem maquiagem. Pode ser que um dia eu apareça na igreja com uma roupa não tão bonita, porque não deu tempo. Mas isso não vai tirar minha paz de cultuar o Senhor. Pode ser que um dia eu vou trabalhar sem fazer aquela escova no cabelo que eu gosto de fazer de manhã. Mas isso não pode ser mais importante do que eu levantar pela manhã e falar com meu Deus. Eu tenho que criar prioridade na minha vida. Deus quer que a gente tenha um cuidado exterior. Deus quer que a gente se cuide. Deus é um pai cuidadoso. Então, quando a gente se arruma para ir para a igreja e a gente passa uma sombra nos olhos, a gente se perfuma, a gente escolhe um bom vestido, a gente está se arrumando para o Senhor. A gente tem que ter esse pensamento. Eu estou adornando aquilo que Deus me deu. Quando eu vou para a academia, eu treino pensando, estou ficando forte, eu estou ficando até mais bonita fisicamente, mas é para glorificar o meu Deus. Eu estou cuidando da minha saúde. A saúde, ela vai trabalhar para mim e me traz, consequentemente, mais beleza. Mas a minha beleza não vai ser o meu foco. Entende? Quando a gente vê lá Paulo falando, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Eu tenho que pensar, como que a minha beleza glorifica a Deus? Como que a minha saúde glorifica a Deus? Como que o meu alimentar glorifica a Deus? Pode ser que eu comer uma fatia de bolo hoje glorifique mais a Deus do que eu ficar sem comer para perder calorias, porque eu estou na comunhão com os meus irmãos. Pode ser que eu entenda que eu faltar um dia na academia para atender uma irmã que está passando por uma crise, glorifique mais a Deus do que eu ir para lá e cumprir o meu checklist. Mas também vão ter dias em que eu vou ter que lutar contra a minha preguiça, ir para a academia, porque eu tenho que glorificar Deus com a minha saúde. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar do meu corpo para ter uma boa saúde e poder trabalhar e poder servir o Senhor, poder servir os meus irmãos. Pode ser que eu vou ter que lutar um dia contra a minha indiferença ou contra a minha preguiça, e eu vou levantar um pouquinho mais cedo e passar uma maquiagem no meu rosto para ficar mais bonita para o meu marido, para ficar mais bonita para o meu pai e para minha mãe que mora comigo, para ficar mais bonita no meu trabalho. A beleza comunica, só que ela deve comunicar algo que já tem aqui dentro. Senão a gente vira aqueles fariseus, né? Que Jesus fala que é como um sepulcro caiado. Você já foi no cemitério? Tem um cemitério lá em São Paulo, na Consolação, que assim, tem uns monumentos em cima dos túmulos. Tem anjo, tem umas letras bonitas. E aí eu paro assim, eu fico olhando, nossa, que bonita arquitetura no cemitério, né? E por dentro tem o quê? É podridão por dentro. E às vezes a gente se comporta desse jeito. A gente tá bonito por fora. A gente tá bem bonito por fora. Eu venho pra igreja, passo um blush, dá uma sensação de saúde. E por dentro eu tô como? Com uma apatia, eu não consigo orar. Deus fala, Deus falou. Tratando Deus como uma banalidade. E aí, o que a gente tem que refletir eu preciso ser bela. A beleza tem que ser algo que contém na minha vida.
Mas essa beleza, ela tem que ser num padrão divino. Eu tenho que ser bela diante de Deus. E aí a gente muda o nosso padrão, né? Porque antes a gente andava assim, ai, será que meu marido tá me achando bonita aqui? Será que o fulano que passou na rua me achou bonita? Será que a irmã gostou do meu vestido hoje? Será que a Marlene gostou do vestido que eu fui? E aí a gente fica numa neurose, como se as pessoas fossem a nossa plateia. E a gente tem que lembrar que a nossa plateia é de uma pessoa só. É o Senhor. E aí eu vou perguntar para o Senhor, o que é beleza para o Senhor? E a gente tem esses dois exemplos. E diante de Deus, um padrão de beleza é anunciado em 1 Pedro. Lá em 1 Pedro, vai falar o seguinte, e esse texto é maravilhoso. Diz o seguinte, uma instrução para as mulheres casadas, mas isso aqui se aplica para as mulheres solteiras também. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, a observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior como tranças nos cabelos, joias de ouros e vestido fino, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aqui a gente já tem um padrão de beleza do Senhor. Aqui Deus está falando o que Ele acha bonito numa mulher. Eu vou até reler essa parte. Que a beleza de vocês não seja exterior como tranças nos cabelos, joias de ouro ou vestidos finos, mas que esteja no ser interior uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também, no passado, costumavam se enfeitar as santas mulheres de Deus, que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Esse padrão de beleza eleva o nosso nível, porque não é um padrão de beleza que a gente consegue comprar na loja ali da Sephora, ou sei lá onde a gente compra maquiagem, na Mary Kay. A gente não consegue comprar esse combo aqui, ó, de honestidade, de mansidão, de tranquilidade, de espera. A gente não compra esse pacote aqui numa loja, numa promoção de Black Friday. A gente só tem esse pacote aqui com a graça de Deus. A gente só tem esse padrão de beleza quando a gente é temente ao Senhor. Quando a gente recebe a sabedoria que vem do alto. E aí, eu quero que você pense agora nesse padrão de beleza. Você consegue se imaginar dentro desse padrão de beleza? Você é essa mulher bela diante de Deus? Deus olha para você e fala, minha filha é linda. Minha filha é linda. Talvez você perceba agora que o seu perfil está muito mais parecido com o de Raquel do que com o de Abigail. Que foi a sensação que eu tive estudando esses textos. Quando eu me deparo com Raquel, eu tenho muito mais em comum com ela do que com Abigail. Meu espírito não é tão manso e tranquilo. Eu não sou tão submissa quando eu deveria ser. E se a gente tiver uma análise sincera, uma análise honesta, a gente vai chegar à conclusão de que a gente deveria buscar um padrão de beleza muito mais excelente do que esse padrão que o mundo coloca. As maquiagens, os processos de harmonização, as novas tendências não seriam tão importantes pra gente se a gente tivesse esse padrão na nossa mente, no nosso coração. Eu estava vendo esses dias um vídeo na internet de uma mulher que ela fez o namorado dela, marido, alguma coisa assim, eles moravam juntos. Ele fez um teste com ela. Ele fez xixi na borda da privada, né?
e gravou a reação dela. E ela é uma moça linda. Ela era linda. Ela saiu gritando na gravação. Ela gritava, gente, mas ela gritava de a voz dela tremer. Ela ficou toda vermelha, gritando, dando bronca nele. E aí ele achando engraçado, as pessoas na internet rindo. E aí eu mandei esse vídeo pra minha amiga e falei assim: gente, me deu um assombro de ver esse vídeo, porque eu fico pensando, se eu fosse esse marido, não sei o que eu fazia. Uma mulher gritando comigo assim, você, por causa de um xixi, tudo bem, que ele fez, ele foi bem nojento, né? Mas ela não tinha um espírito manso e tranquilo. Uma mulher que grita, que é ofensiva, que falou que ia bater, que esperneia. E aí eu falei, parece que a beleza dela foi pro ralo, assim. Escorreu no ralo. E aí, qual que é o padrão de comportamento que a gente tem? Qual que é o padrão de pensamento que a gente tem? A gente tende a gritar, esbravejar, fica como uma goteira no ouvido de quem está ao nosso redor, do marido, do pai, do filho. É uma mulher que... Nós somos uma mulher que não pode nada sair do nosso controle, que a gente desestabiliza, que a gente fica ansiosa, que a gente perde o controle, que a gente perde o rumo. E isso é o comum. Isso é o comum. Às vezes alguma coisa atrasa na nossa casa, alguém não tirou o frango do congelador, a gente já fica assim, viu? Se não sou eu nessa casa, eu tenho que... Se não funciona essa casa se eu não estiver aqui. Não, porque fulano, se depender de fulano, essa casa vai abaixo. E a gente fica na nossa mente, às vezes não é a nossa postura. Às vezes por fora a gente tá assim, tá bom, não tem problema. Faz o Senhor, não tem problema. Não tem problema. Por dentro a gente tá assim, ó. Não, Deus, ó, se eu tivesse uma espada aqui, ó, era mais uma orelha que eu arrancava. E eu tô falando isso porque às vezes por fora a gente parece uma boneca. Você fala assim, olha, irmã, tão querida, e por dentro é aquela amargura. Você quer matar 15 naquele dia. TPM, então nem se fala, que TPM é justificativa para qualquer mulher. E aí aqui fala do espírito tranquilo. Quem é que vê o espírito tranquilo? Deus. E se ele é a sua única plateia, e se é para ele que você é bela, não importa se no seu comportamento você consegue dar uma fingida. Lá dentro ele vê. Lá dentro você tá parecendo um sepulcro caiado. Não importa, você pode estar com a maquiagem perfeita, sorrindo, o sorriso aqui ó, com lente de contato no dente. Se por dentro você tem um espírito conturbado, um espírito amargurado, se no seu íntimo você murmura contra Deus o tempo todo, você é ansiosa, você não sabe esperar. Aqui fala que a mulher sábia, a mulher bela diante de Deus, ela sabe esperar. Se você não sabe esperar, isso não é um perfil bonito diante de Deus. E aqui, a gente pode sentir um lixo agora, né? Gente, com licença, mas eu me sinto um lixo lendo isso aqui. Eu falo assim, como as mulheres que esperam em Deus. Deus demora 1 minuto, eu já tô aqui, ó, batendo na mesa. Batendo no joelho. Deus, e aí? Eu não sei esperar o tempo de Deus. Eu não sei ouvir não de Deus. Mas a mulher bela diante do Senhor, ela sabe ouvir não. Eu fiquei pensando nisso do comportamento honesto, né? Se a gente fosse ser honesta com todos os nossos sentimentos, quantos gritos eu já não ia ter dado? Quantos palavrões eu já não tinha soltado? Só que esse comportamento honesto que ele fala, ele já parte do pressuposto que você é uma mulher transformada. E você tem condições de ser essa mulher transformada. Quando você obedece a palavra, você muda a conduta. Então, o desafio aqui pra gente não é assim, Letícia, então tá. Então eu vou fazer o seguinte, vou estipular metas práticas. Eu vou começar a me comportar com mais
fofura, delicadeza. Eu vou ser mais doce no meu falar. Não vai funcionar, tá? Não vai funcionar se você quiser começar do comportamento. Não vai funcionar. Já vou te avisando, você não perde seu tempo. Não vai funcionar você tentar mudar seu comportamento sozinha. Porque é uma mudança de coração. A Mirlene falou até no começo. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Começa no coração, um temor de coração. Eu tenho que estar ligada ao Senhor. Eu tenho que temer ao Senhor. Eu tenho que estar vidrada no Senhor. Eu tenho que me agarrar nele. Como a mulher do fluxo de sangue. Eu tenho que tocar nele. Ele que vai me curar. A partir do momento que eu entendo que é o Senhor, é a graça dele, a partir daí é que a mudança acontece. Porque é uma mudança de coração. O comportamento é consequência. E aí eu tô falando isso porque isso é um motivo de esperança. Às vezes a gente vai tentar tanta coisa ao longo do tempo, a gente vai tentar mudar o comportamento, a gente vai tentar mudar nosso jeito, sorrir mais, ser mais simpática, e a gente não vai conseguir, vai ser frustrante. A partir do momento que a gente entende que esse processo começa na mão do Senhor, vem dentro do nosso coração, e aí sim, ele externaliza, as coisas começam a fazer sentido na nossa vida. Eu até estava conversando com uma amiga esses dias, eu falei, gente, eu não vou conseguir fingir. Eu tentei até um tempo. Eu falei assim, eu não vou conseguir ser uma pessoa diferente pelo meu comportamento, porque eu vou parecer falsa. Eu sou uma pessoa extravagante, não extravagante assim, não, mas eu sou uma pessoa que eu falo, eu rio alto, eu converso falando alto, eu sorrio, eu me expresso. E aí, eu achava uma época que a feminilidade era aquela pessoa que ria assim. Claro, bem baixinho, né? Eu achava que era isso, feminilidade. E aí eu tentei uma época, colocava até a mão na boca. Nem dava muita opinião. Parece a pessoa mais falsa do mundo. Gente, não consigo, não dá. Ou aquela pessoa que, quando tá numa situação que precisa se posicionar, faz assim: ai, querida, não funciona pra mim, gente. Parece que eu sou uma pessoa falsa, debochada. Não funciona. Isso aqui não se trata desse comportamento fingido. Por isso que eu falo que é a questão do coração ser mudado. Porque quando o coração é mudado, a expressão é verdadeira. O comportamento é honesto, como diz aqui em 1 Pedro. O comportamento é honesto. E é isso que a gente tem que buscar. Um comportamento honesto diante do Senhor. Eu falei um pouquinho mais posicionada, mas eu tenho fé e tenho certeza de que eu agi assim, porque dentro do meu coração, o meu coração está em paz, ele está resoluto, ele busca o amor ao outro, e nesse momento eu precisava ser um pouquinho mais firme. Você não vai deixar de ser firme, esse é o ponto. Se seu coração estiver centralizado no Senhor, diante de uma situação difícil, diante de um conflito, o Espírito Santo vai te ajudar a se comportar ali. Pode ser que você seja um pouco mais firme, pode ser que você seja um pouquinho mais, né? Realmente, você tem razão. Você vai aprender a falar que você está errada. Você vai aprender a ser mais humilde. Você vai aprender a ouvir, a ser mais mansa, a digerir o que o outro está falando. Entende? A gente está falando de beleza e ao mesmo tempo parece que não é sobre beleza, né? Porque parece que quando a gente vai falar sobre esse assunto, a gente vai falar sobre o exterior, né? Só que no padrão de Deus é uma coisa só. Nós somos uma pessoa. Nós somos uma pessoa. A gente não é uma carcaça ambulante que anda só para mostrar o que tem por fora. Nós somos uma pessoa integral, com corpo, com coração, com personalidade, com temperamento. E aí, esse é o ponto. A gente tem que tratar tudo junto. A gente pode se arrumar, a gente vai se arrumar, mas isso vai ser um detalhe de uma beleza que já tem sido produzida por dentro. E aí, pode ser que isso não tire as suas dúvidas. Pode ser que você tenha vindo hoje e falou assim: eu achei que eu ia saber se eu ia poder fazer minha rinoplastia. Não descobri, a Letícia não me contou essa parte.
Achei que eu ia para a igreja hoje saber qual que é o tamanho da saia que eu tenho que usar, qual que é o tamanho do decote que eu tenho que usar, qual que é a gramagem de maquiagem que eu tenho que usar. Mas a Letícia não contou. E realmente, eu não vou te contar. Porque isso é uma reflexão pessoal das Escrituras. A gente tem que aprender a aplicar a Bíblia. E a gente vai ler esse texto e a gente vai pegar aqui o princípio que Pedro está falando e vai falar assim, como que eu aplico esse princípio na minha vida prática? Na hora que eu vou me vestir, na hora que eu vou treinar, na hora que eu vou escolher se eu vou na manicure. Como que eu aplico esse conceito? O que tem no meu coração? Perguntas bases para isso. Qual a minha motivação em fazer tal coisa? A quem eu quero glorificar fazendo isso? Quem é a minha plateia hoje fazendo isso que eu estou fazendo? É essas perguntas que vão direcionar, que vão nos direcionar ao que a gente quer, ao nosso objetivo. Se eu quero a glória de Deus, eu tenho que saber a vontade dele. Eu tenho que saber os princípios que regem a vida de um crente, de alguém que é filho de Deus. E ele que vai me falar. E muitas vezes, gente, vai ser dolorido, tá? Muitas vezes a gente vai abrir mão de coisas que a gente gostaria. Muitas vezes Deus vai dar de presente pra gente. Coisas que a gente nunca imaginou. Né? A gente, seguindo os padrões bíblicos, a gente vai entender quem a gente é. Por que eu sou assim? Por que eu nasci desse jeito? Por que Deus me fez como Ele fez? E eu vou aprender a glorificar tudo que Ele me deu. Glorificar o nome dEle por tudo que Ele me deu. Porque Ele me deu condições de ser essa lista aqui. Independente das características físicas que eu tenho. Eu vou poder ser uma pessoa honesta. Eu vou poder ser uma pessoa mansa. Eu vou poder ser uma pessoa tranquila. Eu vou poder ser uma pessoa humilde. Independente das características físicas que eu tenho. Deus é maravilhoso. Porque Ele não escolheu a gente pelas características físicas que nós temos. Ele escolheu por critério dEle e Ele nos dá as ferramentas necessárias para a gente ser bonita diante dEle. E é incrível, né? Que quando a gente tem essa luz do Senhor, as pessoas reparam. Isso é externalizado. A palavra de Deus fala que um coração alegre aformoseia o rosto. Você pode não ter dente na boca. Se você tem o Espírito Santo, você tá bonito. Para Deus, pelo menos. Mas as pessoas reparam. As pessoas veem o seu brilho. E é isso que importa. Durante essa semana, eu não sei nem que horas são. Durante essa semana, eu queria que fosse um desafio pra gente. E eu me coloco nessa. De se olhar no espelho e se ver como um ser integral. Se ver como uma pessoa resgatada por Deus, que está buscando essa lista aqui. Uma pessoa que tem uma personalidade, que tem um temperamento. Enxergar os defeitos, enxergar as qualidades que Deus deu. E não enxergar só a sobrancelha que tem uma falha, o cabelo que tem um frizz, a gravidade que está atuando no corpo, né? E falar assim, ai, tá tudo caindo, Deus. Não enxergar só isso, mas enxergar o que Deus deu por inteiro. Enxergar que no corpo glorificado, quando a gente for para a eternidade, esse corpo aqui não vai ser corruptível como ele é hoje. Enxergar que essas características vão ser presentes no Filho de Deus na eternidade, com 100% de autenticação de Deus. E aí naquele grande dia, quando Jesus for apresentar a gente ao Pai, Ele vai apresentar a gente de forma exultante e alegre. A palavra de Deus fala que Cristo vai apresentar a gente com alegria, de forma como que é a palavra? Irrepreensível e imaculada. Nós não teremos manchas, nós não teremos defeito diante de Deus. Jesus não está montando uma igreja que Ele vai apresentar assim, Deus, foi isso que eu consegui fazer, tá? Tá meia boca ainda, tem que fazer umas reformas. É isso que eu consegui fazer. Não. A Bíblia fala que Jesus vai apresentar a gente de forma alegre e exultante, porque estaremos sem mancha,
estaremos sem mácula, estaremos sem defeitos. É nisso que a gente tem que se alegrar. É essa beleza que Deus tem pra gente. E aí eu volto à pergunta que eu fiz no começo para vocês. Qual que é o padrão de beleza? Qual a mulher mais bonita que você imagina agora? Depois da gente ter visto esses dois exemplos, Abigail e Raquel. Depois da gente ter visto essa lista de 1 Pedro. Qual mulher que passa na sua cabeça? Qual o padrão de beleza que ela tem agora? Abigail era uma mulher honesta, ela foi sábia, ela foi submissa, até um marido ruim, até um marido não crente. E Pedro está escrevendo aqui para mulheres que têm maridos não crentes, inclusive. E essa beleza pode ganhar até um não crente para Deus. Essa beleza pode converter corações. Às vezes a gente tem alguém dentro de casa que não serve o Senhor. Mas essa beleza, ela é capaz de quebrar grilhões. Ela é capaz de trazer luz para as trevas. Deus deu esse privilégio para a gente. Então é muito mais do que o mundo fala. É muito mais do que uma beleza que, conforme vai passando os anos, ela vai se deteriorando. É uma beleza permanente. Então, que a gente busque essa beleza que é permanente. Que as pessoas ao nosso redor sejam evangelizadas por essa beleza. Que eles olhem e falem assim, nossa, essa pessoa é diferente, ela tem um brilho de Jesus. Eu acho que se eu fosse pensar em Jesus sendo representado, seria por essa pessoa. Esse é o desafio dessa semana, a gente pensar, se olhar no espelho e pensar em como nós podemos ser mais bonitas para o Senhor. Nós temos uma plateia de uma pessoa só. E nossa plateia nos ajuda a ter uma performance melhor. Deus não jogou a gente no meio do lobo e falou assim, sejam pegos, né? Deus não falou assim, se vira. Eu quero que você fique bonita para mim. Deus deu todas as ferramentas para que a gente tenha uma beleza como a do filho dele. Que é muito mais do que exterior. Ela é permanente. Eu vou orar então, para a gente encerrar. Tá? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia. Agradecer pela sua beleza. Agradecer porque o Senhor ainda assim se importa com a beleza. A interna, a externa, tudo isso glorifica o Senhor. O Senhor poderia ter feito a natureza tudo de uma cor só. O Senhor poderia ter feito tudo preto e branco. O Senhor poderia ter feito tudo no mesmo formato. Mas não. O Senhor é um Deus criativo. O Senhor formou pessoas diferentes, com características diferentes. O Senhor fez a natureza com uma imensidão de características, de formatos e cores. O Senhor olha para nós e o Senhor busca a beleza que há em Cristo, Deus. E o Senhor disponibiliza a beleza de Cristo para nós. Aquela cruz disponibilizou para nós uma vida de beleza, mais do que o mundo pode oferecer. Uma beleza permanente, uma beleza que é de coração, uma beleza que vai ser duradoura para a eternidade, Deus. E eu peço que a gente possa construir um caráter bonito nessa vida e que vai permanecer até a eternidade. Nos permita, Pai, nos ajude a ser mais parecidas com Teu Filho, a termos um espírito manso, um espírito tranquilo, a termos uma beleza que as outras pessoas não vão entender de onde vem, mas a gente sabe que é do Senhor, e que elas possam glorificar o Seu nome, que elas possam glorificar o Senhor por ter pessoas como nós ao lado, Deus. Transforma-nos, Deus. Nós necessitamos da Sua graça. Nós necessitamos do Seu amor e necessitamos, Pai, que o Senhor dê uma repaginada de dentro para fora em cada um de nós. Peço que o Senhor abençoe essa igreja, abençoe toda a liderança, cada membro, que o Senhor esteja presente
e esteja demonstrando a sua graça todos os dias a cada um deles. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pela oportunidade de falar da tua palavra, que é a coisa mais linda das nossas vidas. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.